Oi, gente! Hoje nós não vamos falar sobre maquiagem, mas vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas questionam a Camille, que é sobre a minha rinoceptoplastia, que foi um procedimento decidido após algumas situações de mal-estar, algumas situações de dor de cabeça, e eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem o meu caso. Vem comigo! Eu não era apaixonada pelo meu nariz. Porém, não era algo que motivaria a Camille a procurar um médico para passar por um procedimento estético. Porém, certo dia eu comecei a sentir muitas dores de cabeça e eu comecei a achar que elas eram motivadas pelo uso excessivo de Naridrim, onde eu tinha um no carro, um na bolsa e um no meu quarto. Eu era extremamente viciada. Inclusive, se você faz uso desse medicamento, por favor, corte da sua vida agora, nesse exato momento. E foi aí que eu procurei um médico, fiz um tratamento para perder o vício e amenizou a dor de cabeça. Porém, após alguns meses, essa dor de cabeça voltou e voltou um pouco mais forte. Foi aí que eu resolvi procurar o Dr. Milton, qual, além de ser um excelente profissional, soube me explicar, soube transmitir confiança, além do excelente atendimento, e sanou todas as minhas dúvidas e me deixou extremamente tranquila. Foi aí que começamos a investigar meu caso. Foi aí que eu descobri que eu tinha um desvio de septo muito grande, que por fora não era tão visível, mas por dentro ele era enorme, era o pior desvio de septo que existe. Foi aí que nós fiz o tratamento para perder o vício no Naridrim novamente, que eu havia voltado a usar, e marquei a melhor data para o meu procedimento cirúrgico, para desfazer o fazer o desvio de septo. Daqui a pouco, o Dr. Milton vai falar um pouquinho sobre o meu caso para explicar melhor para vocês entenderem. E eu só sei explicar uma coisa para vocês, que a minha respiração melhorou 100%. Sem contar pela estética, né, gente? Uma foto assim de perfil, meu amigo, isso não acontecia, tá? Muitas pessoas falavam para mim, Camille, mas o que você vai fazer no seu nariz? Gente, as pessoas não sabem que fotos de Instagram são técnicas também, né, meu amor? Porém, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor sobre como foi a minha experiência, porque eu sei que muitas pessoas têm medos, inseguranças, muitas pessoas têm essa curiosidade de saber como que funciona e muitas vezes não procuram um profissional, seja esteticamente falando, seja por saúde, na respiração, às vezes por medo, por muito medo. Porém, o que eu venho falar para vocês é, eu estava extremamente preparada para ficar com o rosto bem roxo, bem preto. Só que no meu caso não aconteceu. Segundo o Dr. Milton, depende de pessoa para pessoa. E eu já tenho essa cicatrização boa. Então eu não fiquei tão roxa, eu não fiquei com o rosto tão escuro. Segundo ele, meu nariz foi quebrado em 6 lugares. Então foi um processo assim bem agressivo para o nosso rosto, que é uma região muito sensível, muito delicada. E claro, gente, além da respiração, então eu uni o útil ao agradável. Já que eu vou precisar fazer um procedimento pela saúde, por que não fazer o estético? E o Dr. Milton supriu todas as minhas expectativas, ou melhor, superou as minhas expectativas, porque esteticamente falando, as pessoas só sabem que eu fiz um procedimento cirúrgico se eu falar, porque as pessoas quase não percebem. Percebem que às vezes tem algo de diferente, mas não sabem o que aconteceu. A princípio, quando procurei o doutor, eu não falei para ele da minha insegurança, que eu tinha medo. Eu falei, doutor, é o seguinte, eu tenho muito medo de ficar algo não harmonioso com o meu rosto. Não tenho problema nenhum em as pessoas ficarem sabendo que eu fiz um procedimento estético no meu rosto. Porém, eu tenho medo de não ficar algo harmonioso. E foi aí que ele me explicou a questão de cálculos, como é feito para ficar algo harmonioso com o meu rosto. E isso me transmitiu muita confiança, eu fiquei extremamente calma. E claro que existe aquele friozinho na barriga pelo processo cirúrgico, mas eu fiquei muito tranquila com relação ao profissionalismo do Dr. Milton.
A Camille esteve aqui mais ou menos quase um ano, né? E queria melhorar a respiração nasal e também a parte de função, a parte estética. Ela tinha um nariz com um desviozinho da ponta para a direita e lá atrás o septo ia para a esquerda. Então o septo era bastante torto por dentro e obstruía bastante a respiração. Ela também reclamava que aqui em cima o dorso era um pouquinho alto e a ponta caída. Aí nós começamos a conversar, né, para possível correção. E nós fizemos um planejamento. Ela tinha também dor de cabeça, que a gente chama nesses casos de cefaleia rinogênica, porque o desvio era tão grande lá atrás que pegava na parede lateral e essa pressão do desvio lá atrás ósseo na parede lateral dava dor de cabeça. Aí nós fizemos um planejamento, né, de tentar. A proposta era afinar a ponta nasal, tirar esse desvio para a direita e alinhar o nariz e também trabalhar a parte de função, porque nariz bonito é nariz que funciona, né? E para a parte de respiração, nós planejamos desfazer o desvio, alinhar o septo, que separa uma cavidade nasal da outra, e também mexer nas carnes esponjosas, que a gente chama de corneto, diminuí-los, porque com a cirurgia a gente faz, no caso dela, um pequeno diminuição da dimensão nasal, então obstruiria mais ainda, porque para tirar a tortura do nariz tinha que fazer as fraturas, tanto laterais quanto transversas e mediais. E tudo isso, essa fratura, a hora que você tira aqui em cima, vai fazer a fratura para ele fechar, a cavidade nasal diminui um pouquinho mais. Se a gente não fizer o septo e a carne esponjosa, que são os cornetos, o nariz vai ficar ainda mais obstruído do que era. E a nossa proposta era melhorar a respiração e não piorar. Foi isso que nós fizemos, né? Então a gente fez as fraturas para corrigir o desvio estético externo, nós fizemos a remoção desse dorso que era alto, fizemos o afinamento da ponta, o aumento do ângulo nasolabial, que era um pouquinho caído, a gente fez o aumento e tiramos o desvio e a carne esponjosa. A gente faz o acompanhamento, né, com uma série de 5 dias a uma semana, retira os pontinhos do que foi dado, principalmente a parte interna. A gente colocou um pequeno splint nasal para não grudar, porque como mexeu no septo na parede lateral, coloca um plásticozinho para não dar sinéquia, para não grudar, e tira com 15 dias. Hoje em dia a gente não usa mais tampão, que incomodava muito, e a gente vai acompanhando. 15 dias tira esse plásticozinho, fica um pouquinho roxo por causa das fraturas nasais, esse roxinho some em até 15 dias aproximadamente. Com 2 meses é que a respiração começa a voltar ao normal. Hoje já faz quase um ano, a respiração dela tá legal, não tem mais a dor de cabeça da cefaleia rinogênica e a parte estética também, felizmente, a gente conseguiu os objetivos que estava proposto. Então foi um caso assim interessante, porque é um caso mais desafiador. Esses casos que tem desvio, que a gente chama de laterorrenia, além do desvio de septo, desvio estético também, é um desafio, porque esses músculos estão acostumados a ser desse tamanho. Quando você faz a fratura e volta para o local, geralmente tende a puxar de volta. Então é um desafio, por isso que tem que fazer as fraturas todas completas, senão recidiva esse desvio. E o dela era aliado também à alteração de respiração, né? Inclusive com dor de cabeça. E ela ficou satisfeita e nós estamos muito felizes, e principalmente também por causa de um valor, que ela é uma pessoa de grandes valores, e um dos valores que ela tem, que é muito legal, que eu também gosto, é da gratidão. Então isso nos deixa muito, muito felizes. E eu fico muito contente por poder cumprir a minha missão, que é fazer as pessoas viver mais e melhor, viver com qualidade, com satisfação, com autoestima, e isso é gostoso. Esse é o meu antes e depois, para vocês verem um pouquinho. Porém, esteticamente falando, não era tão visível. Porém, por dentro estava assim. Realmente era estrondoso o meu desvio de septo, gente, olha só. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dê o seu like e fique atento que
eu irei pensar na possibilidade de uma segunda edição, para contar um pouquinho mais e postar para vocês fotos e vídeos desse processo de recuperação e do procedimento também, quem sabe. E se você tem mais alguma pergunta, deixe seu questionamento aqui embaixo, que quem sabe eu trago no próximo, não é mesmo? Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima!